Olá, meu nome é Denise Fantoni, eu sou presidente da Comissão de Ética para o Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da Universidade de São Paulo. Sou professora de anestesiologia e trabalho muito com dor. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre alguns aspectos importantes sobre a ética no uso de animais no ensino e na pesquisa. E a gente podia começar falando por que é tão importante ou por que existe uma preocupação com o uso de animais aqui na nossa universidade. Primeiro porque os animais são amplamente utilizados, quer seja no ensino, na pesquisa ou na extensão. Então, nada mais importante do que a gente trabalhar com esses animais da maneira mais ética possível. Nesse sentido, a gente deve fazer a menção que, historicamente, os animais sempre foram tratados como coisas. Pois bem, então se eu uso uma coisa, ela não me é útil mais, eu posso simplesmente descartá-la. E é muito importante a gente levar esse aspecto em consideração, porque, infelizmente, quando a gente fala de pesquisa e de uso de animais, há muitos de nós que sequer sabem a diferença de um rato e de um camundongo. E aí vem a pergunta de novo, como que a gente pode realizar uma pesquisa, como a gente pode ser ético, se a gente não levar em consideração esses pontos fundamentais em relação aos animais. Então é tão importante a gente falar esse aspecto da história, porque a gente relembra um importante filósofo francês, Descartes, que é o pai de toda a metodologia científica. Ele próprio acreditava que os animais, longe de possuírem alma, funcionavam como máquinas. E ele comparava os chiados de um animal submetido a uma experiência ao chiar de uma carroça com defeito. Por que é importante a gente frisar isso? E não só em relação a Descartes, mas mesmo na Idade Moderna, a gente lembra que outros importantes pesquisadores, cujas pesquisas impactaram até os nossos dias e seus pensamentos nos impactaram até os dias de hoje, como, por exemplo, Galen e Claude Bernard, um pai da fisiologia, eles falavam que fazia parte da postura de um cientista a indiferença perante o sofrimento animal. Então, se a gente pensar nesses aspectos, muitos de nossos professores, muitos pesquisadores, ao longo da história da pesquisa, da ciência e da evolução, trouxeram esses pensamentos até os nossos dias. E por incrível que pareça, foi só a partir da segunda metade do século XX e princípio do século XXI que realmente se começou a pensar em algumas ações em relação a essa ética e como melhorar o bem-estar para os animais de pesquisa. Então vieram leis, vieram a criação de normas, de regimentos, vieram as obrigatoriedades de se constituírem comitês de ética para avaliarem esses projetos de pesquisa, a obrigatoriedade de melhores biotérios, a obrigatoriedade de responsáveis técnicos pelas pesquisas, por exemplo, médicos veterinários, a capacitação de profissionais para cuidar de uma maneira muito especial com essas pesquisas. E também foi em 1951 que se criou na Inglaterra a doutrina dos 3 R's, qual seja, que se preza pela redução, pelo refinamento e pela substituição do uso de animais na pesquisa. Então, pessoal, de uma maneira bem prática, alguns aspectos relacionados ao uso de animais começaram a ser regulamentados por leis, por vivências práticas de pesquisadores, não é? E por uma própria exigência da sociedade. Hoje a gente sabe que a sociedade nos cobra e nós temos uma função muito importante de deixar o que nós fazemos para a sociedade de uma maneira bastante transparente, bastante clara, para que a ciência possa, de fato, evoluir, pensando no bem não só dela, mas também em relação aos animais. Assim é que nós vamos fazer um breve histórico das leis, para que os senhores possam conhecer o que existe atualmente na legislação e o que a gente realmente deve seguir para que a nossa pesquisa seja ética. Então, muito bem, por incrível que pareça, as leis que prevêem uma utilização ética dos animais não é nada recente. Se a gente for observar, já em 1886,
existia um código de posturas do município de São Paulo que falava até de penalidades às pessoas que tratassem mal os animais. E também que seria, né, uma coisa absurdamente horrorosa a gente maltratar os animais, fossem eles animais de carroças, animais, né, de pessoas. Enfim, também em 1991, quer dizer, alguma coisa bem mais recente, o próprio Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, que na época se chamava COBEA, lançou uma série de regramentos, uma série de normas, que na época foram denominadas de princípios éticos na experimentação animal, que normatizavam várias atitudes em relação ao uso dos animais de experimentação. Então, mais realmente em relação aos animais de laboratório. E esse código postulava uma série de realmente normativas acerca do uso de animais. Só para a gente ter ideia, né, nesse código já se mencionava que o progresso do conhecimento humano, notadamente os referentes à biologia, à medicina e dos animais, é necessário. E que o homem precisa, de fato, utilizar animais na busca de conhecimento, mas que essa busca de conhecimento tem que ser baseada em princípios éticos. Então, isso que é importante a gente relembrar. Depois de 1991, houve um espaço de tempo bastante grande. Em 1998, veio a promulgação de uma lei bastante importante, que foi a Lei de Crimes Ambientais. Para a gente ver também como esse assunto já está aí há muitos anos sendo comentado, se previa o emprego de métodos alternativos em detrimento de algumas pesquisas ou algumas aulas que comprometessem o bem-estar do animal. Então, não é a primeira vez, né, que se fala no emprego de métodos alternativos. Pessoal, quando a gente fala em métodos alternativos, se pensa numa melhor solução ao uso do animal. E não obrigatoriamente que todo procedimento que prevê o uso de animal, nós vamos ter que obrigatoriamente partir para o não uso do animal. Não quer dizer isso, mas a gente deve pensar e repensar muito bem quais são as reais situações que nós devemos usar os animais. Lembrando que essa lei de crimes ambientais, ela é muito importante. Da mesma maneira, uma outra lei muito importante que foi promulgada no estado de São Paulo em 2005 pelo deputado Ricardo Trípoli, que causou um verdadeiro alvoroço na comunidade científica à época, ela postulava entre várias coisas, mas ela proibia, na verdade, o uso de cães abandonados, os cães provenientes dos centros de zoonoses. E nessa lei, além dessa proibição do uso de cão, na verdade, ela não proibia o uso de cão, ela proibia o uso de cão de centros de zoonoses. E, né, para a gente trabalhar com cão, essa lei previa, e essa fundamentação ainda é válida, que nós, para utilizarmos os cães, devemos utilizar cães de biotérios qualificados, cães que criem, biotérios que criem o cão especificamente para experimentação animal. Então, esse é um ponto muito importante no nosso estado. Uma outra coisa interessante que essa lei de 2005 preveu, né, é que as comissões de ética são obrigatórias em toda e qualquer instituição de ensino e de pesquisa. Isso foi muito interessante porque, a despeito dessas leis que nós comentamos, a maioria das instituições de ensino, excetuando-se a nossa Universidade de São Paulo, que nós temos comissões de ética há muitos anos, a maioria das instituições que lançavam mão do uso de animais não tinham um comitê de ética ou uma comissão de ética que avaliasse os protocolos utilizados. Então, isso, na verdade, configura um importante avanço para o nosso estado de São Paulo. Interessante, já que a gente está falando com, né, futuros pesquisadores e futuros professores, interessante lembrar que o nosso país
veio muito atrasado nessa questão dos comitês de ética, das avaliações de protocolos, porque se nós formos olhar o histórico nos outros países, sobretudo Inglaterra, Canadá, Japão, os comitês de ética nesses países existem há mais de 50 anos. Então, não é mais uma coisa que nós tivemos que correr bastante atrás. Mas, então, depois dessa lei importante de 2005, veio uma lei que é federal, que realmente mudou a cara da experimentação no Brasil, porque ela é federal, que foi a lei, né, que nós estamos comentando, a Lei Arouca. Por que Lei Arouca? Porque foi um pesquisador de nome Arouca, muito importante no nosso território, que durante mais de 15 anos procurou correr atrás de legislação, né, e de aprovar essa importante lei para que houvesse uma maneira mais ética e mais coerente de trabalhar com os animais de pesquisa e ensino no nosso país. Pois bem, essa lei, ela tornou obrigatório também, aí em território nacional, a criação dos comitês de ética. Então, lembrando que em 2005, uma lei estadual havia criado essa obrigatoriedade para o nosso estado de São Paulo, mas nacionalmente foi essa lei Arouca de 2008 que fez essa obrigatoriedade. Então, foi um passo bastante grande para o nosso país. Uma outra coisa importante que essa lei criou foi o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal, ou CONSEA, que aí realmente está fazendo um grande serviço para nós pesquisadores e professores, porque ele a cada mês, praticamente, vem lançando resoluções, normas e guias que estão ajudando a regulamentar não só, né, a pesquisa em si, mas toda a parte de criação, transporte dos animais, e que nós vamos comentar alguns aspectos importantes. Então, foi o grande avanço que aconteceu para nós na pesquisa, foi essa lei Arouca. O CONSEA, que é esse Centro Nacional, quais são as suas obrigações? Ele regulamenta toda a atividade com animais, tanto para o ensino quanto para a pesquisa, e estabelece, por meio de resoluções normativas, regras para a produção, manutenção e utilização de animais. O que isso tem a ver conosco, pesquisadores e professores? Nós temos que seguir esse regramento, porque qualquer coisa na pesquisa que não esteja prevista ou que não esteja de acordo com essa regulamentação, ela não vai estar sendo provavelmente realizada do ponto de vista ético. E o mais importante, pessoal, se nós não estamos fazendo, né, o nosso papel do ponto de vista ético, ou seja, do ponto de vista de seguirmos as regulamentações, as normativas propostas pelo CONSEA, a gente está fora da lei. 2, a gente fica muito frente à sociedade e, né, a graves ocorrências, até mesmo policiais, se a gente não cumprir os regramentos que a Lei Arouca prevê. Então, muito bem, vamos falar um pouquinho do que essa lei mais nos diz respeito. Então, em relação ao CONSEA, né, tirando toda a parte de regulamentação, uma série de resoluções que eles vêm lançando, um aspecto importante que nós devemos mencionar é em relação às normas para a criação e para os estabelecimentos que vão albergar os animais de experimentação. Então, não basta para eu achar que a gente está fazendo um procedimento de fato ético com o animal. Não basta eu pegar qualquer cantinho do meu laboratório e dizer que aquilo é um biotério, né? E dizer que aquilo tem condições para que nós criemos ou mantemos os animais para a pesquisa ou para o ensino. Então, o CONSEA, através dessas resoluções e desses guias, nos diz exatamente como que deve ser um biotério. E se nós estamos na Universidade de São Paulo, nós temos que seguir esse regramento. Afinal, é uma lei
e é uma lei federal. Outra coisa importante é a gente levar em consideração se na prática, né, essas leis elas são cumpridas. Porque tudo bem, os senhores viram que existe uma lei desde 1886. Será que essas leis são cumpridas? Aí que vem o papel importante do CONSEA em criar as CEUAs e as CEUAs a fazer um papel de vigilância acerca da experimentação animal que nós, pesquisadores, estamos fazendo. Então, as CEUAs têm um papel importante no sentido de confrontar o que é apresentado com o que está na legislação, né, no sentido mesmo de vigiar o que está sendo feito, e nós, pesquisadores, temos o papel de fazer as coisas da maneira mais adequada possível. Assim pessoal, que é papel da Comissão de Ética, sim, né, aprovar, controlar e verificar todas as atividades de criação, ensino e a pesquisa científica com os animais. Ou seja, quando nós vamos falar um pouquinho dos formulários, mas quando nós, pesquisadores, preenchemos um formulário para ser encaminhado para um comitê de ética avaliar, nós temos que ser o mais fiéis possíveis à nossa pesquisa, porque só assim realmente a gente vai estar fazendo um procedimento que é ético. Por quê? Porque tem uma normativa, o comitê de ética vai avaliar se essa pesquisa que nós estamos propondo, ela segue, né, as normativas que a lei federal colocou. Então, dessa maneira, qual seria o papel da comissão de ética? Então, em primeiro lugar, assegurar a transparência de todos os experimentos e das atividades de ensino que empregam animais. Então, na verdade, ela vai analisar detalhadamente o que nós estamos realizando com os animais. Então, todos os procedimentos, a origem do animal, quanto tempo esses animais vão ser submetidos a um experimento doloroso, por exemplo. Então, tudo tem que estar ipsis literis escrito num protocolo de pesquisa. Isso não é chato, isso não deve ser considerado chato. Isso deve ser considerado uma atitude de ética perante aquele animal que nós vamos utilizar. Muito bem. Quando nós falamos ainda dessa CEUA, lembrar que a CEUA realmente vai examinar previamente todos os protocolos de experimentação e de ensino. Então, quando a gente fala previamente, pressupõe-se que eu, pesquisador, né, não posso realizar qualquer atividade com o animal sem que previamente, como a lei menciona, aquele protocolo seja enviado e aprovado pelo Comitê de Ética. Se isso não acontecer, eu não estarei atuando conforme a legislação vigente. É muito claro. Então, compete à CEUA examinar previamente os protocolos. Então, para que a CEUA examine previamente, eu tenho que mandar para ela antes de que ocorra o experimento. Então, esse é o primeiro aspecto importante que diz respeito diretamente ao pesquisador. Muito bem. Outro aspecto importante é nós levarmos em consideração que nesse regramento da CEUA, a CEUA, então esse comitê de ética, ele vai ter que analisar como é detalhado a avaliação, são vários aspectos referentes ao uso do animal. Então, qual é o animal, qual é a espécie, qual é a origem, qual é a alimentação, quais são os protocolos que serão utilizados detalhadamente, porque se não for detalhadamente, como o comitê de ética vai ter noção do que de fato está sendo feito com a pesquisa? E se eu quero ser ético, eu vou querer contar, sim, para a CEUA o que eu estou fazendo de uma maneira detalhada. Pessoal, e esse é um aspecto extremamente importante, porque só realmente contando detalhadamente que eu tenho assegurada, né, a transparência do projeto de pesquisa que eu estou fazendo. E se o comitê de ética achar que aquele projeto realmente está adequado, nós estamos protegidos pelo aquele comitê. E se qualquer coisa errada acontecer, a gente tem que lembrar
que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Então, são dois aspectos importantíssimos que devem ser levados em consideração. O pesquisador tem a obrigação de detalhar o seu protocolo de uma maneira bastante clara, bastante coerente e verdadeira. E a CEUA, por outro lado, vai ter uma obrigação também de avaliar criteriosamente todos esses passos da pesquisa para que realmente ela possa dizer que esse protocolo está adequado, que não fere os preceitos éticos daquela comissão. Aí, se a gente for pensar em todos esses aspectos, realmente o aspecto número 1, que deve ser a primeira avaliação em relação à nossa pesquisa, é em relação ao mérito. Se o projeto não tem mérito para ser realizado, ele não vai ser realizado, não tem por que ser realizado. Então, uma das coisas principais é em relação ao mérito. E a avaliação da CEUA, por incrível que pareça, prevê sim que o mérito do estudo seja avaliado. Assim se a gente falar do formulário, lembrando o que é esse formulário. Nós comentamos da CEUA, nós comentamos do CONSEA. Pois bem, o CONSEA, que é esse órgão criado, influenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ele também nos diz qual é o formulário padrão ou o que deve conter um formulário padrão para que o pesquisador preencha detalhadamente e o encaminhe a CEUA. Nesse formulário padrão, que nós encontramos no site do CONSEA, há vários quesitos que o pesquisador deve preencher, como a gente comentou. Começando pelo primeiro, que é a finalidade do experimento. Se é para ensino, se é para pesquisa, se é para o treinamento. Depois a gente vai dando sequência. Quem é o responsável, quem são os colaboradores, se o indivíduo tem experiência ou não, porque todos esses quesitos são avaliados pela CEUA. E ela pode, muitas vezes, glosar a realização de um experimento, se, por exemplo, o indivíduo não tem experiência para realizar aquele procedimento. Porque uma pessoa sem experiência, ela não deve realizar um experimento com animal, a menos que ela esteja auxiliada, no caso, obviamente, por um professor ou por um orientador. Esse é outro aspecto extremamente importante. A gente não pode simplesmente começar a manusear um animal sem ter o mínimo de conhecimento em relação à fisiologia daquele animal, como eu opero aquele animal. Não é um treinamento, a gente está fazendo uma pesquisa com o animal. Então, são passos importantes a serem considerados.